Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém. O livro de Eclesiastes, boa parte acreditada a Salomão. Salomão foi um homem que, em um momento em que ele teve a oportunidade de fazer um pedido para Deus, ele poderia pedir o que ele quisesse, ele poderia pedir riquezas, mas ele sabiamente, ou poderia até dizer de forma inteligente, ele pediu a Deus sabedoria. E nós sabemos que Salomão foi o homem no Velho Testamento mais sábio que a Bíblia registra. Tudo bem que ele se perdeu no final. Salomão teve muitos problemas, acabou se perdendo, mas ele foi sábio. E quando ele se perde no final, inclusive, qualquer dia vamos falar sobre o livro de Eclesiastes, ele volta com todos os problemas que ele teve, trazendo uma direção e muitos ensinamentos importantes pela sabedoria que Deus havia dado a ele. Mas Salomão fala aqui sobre relacionamento. Mas quando Salomão fala, ele não está dizendo aqui sobre casamento, ele está dizendo sobre relacionamento. Pode ser relacionamento de amigos, pode ser aliança, reinos. Por exemplo, um reino, ele está sozinho, e aí se levanta um reino mais forte contra ele, e obtém êxito em uma batalha, porque ele está sozinho. Mas se aquele reino não estiver sozinho, ele estiver aliançado com outro reino, e no momento de uma luta e uma batalha, eles pedem ajuda para o outro reino com o qual ele esteja aliançado, e os dois se juntam, vindo o inimigo, agora em 2 eles têm mais força. Agora imagina se ele estiver aliançado com 3, ele vai ter mais forças ainda. Por isso Salomão disse, olha, se alguém prevalecer contra os 2 lhe resistirão. Agora o cordão de 3 dobras, melhor ainda. 1 é bom, diz Salomão. 2, melhor. E 3, melhor ainda. As pessoas que costumam viver sozinhas, solitárias, muitas vezes têm dificuldade, porque o ser humano precisa de relacionamento. Às vezes as pessoas falam assim, olha, principalmente quem tem questões emocionais não resolvidas, problemas emocionais que ele não consegue lidar, e ele tenta fugir do mundo, como se ele pudesse, vou me afastar das pessoas. Aí ele olha, por exemplo, para o animal, um cachorro, um gato, ele fala assim, olha, animal é melhor do que gente. Aí ele vai no Face dele e fala, animal é melhor do que gente, porque ele gosta. É claro que o animal é interessante, inclusive há estudos científicos em que eles ajudam as pessoas que têm problemas, questões emocionais, questões de depressão, questões com dificuldade de relacionamento com outra pessoa, que às vezes não vai ter com o animal. Mas é importante nós sabermos que o homem, ele precisa de relacionamento. Na igreja, por exemplo, as pessoas aceitam a Jesus, ficam maravilhadas com o poder de Deus, mas chega um tempo que elas se esfriam na fé, desistem, elas saem da igreja. E um dos maiores problemas da apostasia da igreja é falta de relacionamento com os irmãos. Você vem para a igreja, mas é sozinho. Você entra e vai embora sozinho. Você não se envolve, não participa, não participa dos trabalhos da igreja. Você chega na igreja e você vê o pastor e você vai embora. E às vezes você encontra o pastor quarta-feira na rua e o pastor ainda passa reto e nem te cumprimenta. Aí você fala assim, eita diabo, nem o pastor liga para mim. Você às vezes nem consegue entender que no meio da multidão, às vezes,
o pastor nem vai conseguir talvez reconhecer você, porque você apenas vem na igreja de vez em quando, chega atrasado, quando o pastor fala amém, você está lá na esquina já indo embora. E por falar nisso, quando você me encontrar na rua, pode gritar alto, não tem problema. Pastor! Esses dias eu estava no mercado, eu estava assim, no carro, acho que a Lorena estava comigo, colocando algumas coisas no carro. Sabe quando você para assim e fica olhando para o tempo? Parecendo doido, eu também faço isso, estava assim olhando. Mas sabe, olhando ao longe? E nesse olhar ao longe eu não percebi que uma irmã, talvez ela esteja aqui, e essa irmã, ela parou e ela estava assim, ó. E eu olhando na direção dela, mas não estava vendo ela fazer assim. Ela meio que deu uma irritada. Pastor! Tipo assim, tá me vendo aqui não? Pelo amor de Deus. Eu falei, irmã, agora eu tô. Pode me cumprimentar, pode falar alto, pode falar paz do Senhor. Não tem problema. A nossa igreja fala paz, mas talvez você é um visitante, fala o que você quiser, mas não tenha medo de cumprimentar. Mas o que acontece com as pessoas que não têm relacionamento na igreja? Às vezes ela vem na igreja, está até animada, aí ela começa a faltar os cultos, e as pessoas às vezes nem percebem, porque ela não tem um relacionamento. Quando ela tem um relacionamento mais próximo, quando ela tem um amigo, 2 amigos, melhor ainda. Um amigo é bom, 2 melhor ainda, 3 melhor ainda. Aí quando ela falta, o amigo sente a falta dela, porque ele espera ela, ele conversa com ela no final do culto, cumprimenta, e aí como você está? Mas de repente ela não tem alguém mais próximo, então às vezes não se percebe que ela nem veio. Às vezes ela fica doente e ninguém sabe que ela ficou doente, triste lá na sua casa. Ela pensa, que adianta ir na igreja, os irmãos nem ligam para mim. É falta de aproximar, de relacionamento. Tem pessoas que acham que o pastor tem na casa dele, escondido, uma bola de cristal. Ele olha e fica vendo o que os irmãos estão fazendo na casa deles. E se tem alguém com problema ou doente, esse irmão está doente, deixa eu visitar. Acontece às vezes o irmão ficar doente, fazer uma cirurgia e o pastor nem ficou sabendo. Não tenha medo de falar, de dizer. Mas quando você tem relacionamento, pessoas, você então consegue caminhar e ir mais longe. E o lobo, ele não é bobo. Ele quer atacar as ovelhas. Ele olha, observa e ataca. Qual seria a ovelha que o lobo atacaria primeiro? Ele olha e lá no meio ele vê uma ovelha bonita, ajeitada, uma ovelha que aquela lá, eu vou falar a verdade, aí o lobo pensa, a carne dela é suculenta. Aí ele vem correndo, aí ele abre espaço, vai abrindo e vai lá no meio. Não, ele pega a que está mais para trás, a que está mais perto dele, a que está mais desgarrada. Então é bom ter amigos, é bom ter relacionamento. Mas então vamos trazer esse relacionamento, ou esse cordão de 3 dobras de Salomão para o casamento. Vamos fazer a analogia com o casamento. Então, se uma pessoa é solteira, não é isso? Uma pessoa mas ele diz que se tiver 2 é melhor. Então podemos falar de forma análoga casamento. Então vamos usar assim? Então 2 pessoas, então o casamento vai ser mais forte. Agora ele fala, e se tiver 3, melhor ainda. Ele não está dizendo para você ter um terceiro relacionamento no casamento. Ele não está dizendo, igual eu vi no Fantástico, um pastor que estava adulterando e tinha relacionamento com a irmã na igreja. Aí o repórter perguntou para ele, ele foi lá na Bíblia, abriu e falou, não está escrito na Bíblia. Aí ele leu lá, pega a esposa do teu próximo e adultera. Ele conseguiu ler. Estava escrito, a esposa do próximo e adúltera, mas ele conseguiu ir adultera. Falou, estou fazendo o que Deus está mandando. Então não compreenda mal, pastor, então... agora ficou bom, hein? Relacionamento 2, 3, não. Salomão não estava falando para você procurar uma casa de swing, não. Mas ele estava falando que em 3 é melhor ainda.
Então é claro, quem seria essa terceira pessoa no relacionamento? Deus, o Espírito Santo, Jesus, Ele é a terceira pessoa. Então, a Bíblia está mostrando que, se você está sozinho, bom, mas se você casou, ótimo. E é importante que Deus esteja no meio, no relacionamento. Porque, diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pastor, mas eu sou esforçado, eu trabalho, levanto de madrugada, durmo tarde. E ele fala, inútil. Será? Se Deus não tiver o primeiro lugar. Então Deus tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. Então, falando de casamento, o casamento, ele é uma bênção de Deus na vida de uma pessoa. Mas algumas pessoas também entendem de uma forma errada, que eu quero falar a hora que chegar na parte dos noivos e dos solteiros. Uma visão que se tem do casamento, que é errada. Mas quando as pessoas casam, elas automaticamente se unem. A Bíblia diz que se torna uma só carne, embora a Bíblia não vê o casamento como um sacramento, mas é instruído, é ordenado àqueles que buscarem o relacionamento do casamento, eles possam seguir de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Então o casamento, ele é uma aliança. Na verdade, ele é uma aliança dupla. Ele é uma dupla aliança. Pastor Sidney, o que é uma aliança? Aliança é um acordo. Aliança é um pacto. Não existe aliança de um lado só. Não existe aliança unilateral. Toda aliança, ela é bilateral. Tem que ter os dois lados. É um contrato. Você não precisa fazer contrato com você mesmo. Mas a aliança, ela tem os dois lados. Então, quando as pessoas se casam, os dois, de famílias diferentes, convivem talvez em momentos diferentes, a situação da vida, o meio em que ele cresceu é diferente, a cultura pode ser diferente, a questão educacional pode ser diferente, mas os dois começam um relacionamento. Eles começam com uma parte que nós chamamos de paixão. A paixão, ela é química, ela acontece no cérebro, e a pessoa então olha e se apaixona. E depois que ela se apaixona, sai da frente. E ela faz de tudo para conquistar. Todo relacionamento começa com paixão, senão não começa relacionamento, falando de relacionamento de homem e mulher. Antigamente era diferente, as pessoas casavam, o pai aceitava o casamento, os reis, por outras questões. Mas estou falando dos tempos de hoje. Quando você casou, ninguém pegou um revólver e colocou na sua cabeça, falou, casa ou morre. Não, você escolheu casar. Por quê? Porque primeiro você se apaixonou. E quando você se apaixonou, pensa, aquela mulher ou aquele homem a qual você se apaixonou era simplesmente perfeito. Pensa numa pessoa bonita, linda, era a pessoa por quem você se apaixonou. Lindo, lindo, lindo. Se ele era magro, você falava assim, ele é atlético. Se ele era gordo, você falava, como que é fofo. Você estava apaixonado. Se ele falava algumas coisas um pouco grosseiras, você falava assim, ele é autêntico. Fala na cara, que coisa linda, que amor. Você estava apaixonado. Quantas vezes você, meu irmão, apaixonado, disfarçou muitas vezes. Ela trabalhava no comércio, saía às 6 da tarde. Aí você lá para 5h30, para não perder o bonde, chegava e ficava do outro lado da rua, só esperando, e de olho no relógio, olha lá, olha o relógio, olha lá, olha lá, esperando ela sair. Quando dava mais ou menos 6 horas, você ia passando em frente à loja. Ela não saía, você dava uma volta, voltava, ia passando.
Às vezes você passava umas 10 vezes esperando ela sair, você estava apaixonado. Quando ela aparecia, quando você via ela, parecia que um raio de sol numa manhã bonita estava brilhando, o seu coração fazia assim, ó, tum, 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 tum. Parecia uma escola de samba e às vezes tocava até funk. Eu não sei tocar funk. Aí você se alegrava, as suas mãos suavam, a sua boca ficava meia seca. Aí você passava para lá, para cá, mas não é possível que ela não saia. De repente você vai passando, lá vem ela saindo do serviço. Aí você, oi, tudo bem? Nossa, você trabalha aqui? Seu falso. Você trabalha aqui? Onde você trabalha mesmo? A primeira vez, né? A segunda já era. Que coincidência, a gente está se encontrando no mesmo lugar. Que coincidência. Apaixonado. A pessoa quando está apaixonada, ela não vê defeitos. Ninguém tem defeito. Quando está apaixonado é perfeito. Só que quem apaixonou foi você. Não sua mãe, não seu pai, não alguns amigos. Então eles conseguem enxergar algumas coisas que a gente apaixonado não enxerga. Então eles dão conselho. Mas que coisa difícil é dar conselho para quem está apaixonado. A gente escuta. E as pessoas não escutam muito, mas é perfeito, a paixão vem. E aí chega o namoro, o noivado, um casamento. Mas não sei se você sabe, a paixão ela é assim, ela é meia louca. As pessoas fazem loucura por amor, não, por paixão. Ah, fulano amava tanto ciclano que não suportou a separação. Ele cometeu suicídio por amor. Oh, que coisa linda. Igual Romeu e Julieta, morreu os dois. Isso é uma tragédia, não é lindo não. E também não foi por amor. Ah, mas fulano não conseguiu suportar a situação, aconteceu uma tragédia por amor. Irmão, não tem tragédia por amor. Agora por paixão pode ter. Porque a paixão é uma loucura. É como um fogo numa palha, que pega e já... Só que tem uma coisa com o fogo na palha. O que acontece com o fogo quando ele começa a queimar a palha? Ele queima, aumenta e depois diminui, apaga. Às vezes fica só a brasa, às vezes só a cinza. Mas quando a pessoa, ela está apaixonada e ela chega ao casamento, e aí chega um momento, o que vai acontecer? Isso é normal. Isso é normal. Pastor, sabe o meu marido? Olha, quando a gente namorava, ele fazia, você tem uma lista, ele fazia isso e agora não faz mais nada disso. É bom preservar, cuidar, é outra parte que eu vou falar, mas naquela época ele faria qualquer coisa que você pedisse. Hoje ele já não faz muita coisa que você pede. Mas a paixão leva a pessoa a viver essa loucura, mas ela vai assentar. Mas quando a paixão assenta, continua o relacionamento, e tem algo mais forte do que a paixão, que se chama amor. Por que ele é mais forte? Não é avassalador, não é como fogo na palha, mas é como fogo que queima sempre. Então o amor, ele vai permanecer. E esse amor deve ser alimentado sempre, todos os dias, nem que seja com pequenas palavras. Você que é casado, deixa eu falar logo para você. É muito importante que você se preocupe com alguns detalhes que às vezes parece bobo. Imagina a esposa em casa, às vezes ela não trabalha fora, ela apenas trabalha em casa. E um dia ela recebe lá para as 3 horas da tarde uma ligação do marido lá do trabalho. Ele todo feliz fala assim: amor, se prepara, tem uma surpresa para você. Olha, mulher gosta de surpresa. Boa. E se vem do marido, acredita que vai ser boa. Tem uma surpresa para você. É o seguinte: eu vou chegar em casa umas 7h30. Se arruma, que eu tenho uma surpresa. Nós vamos sair, tem uma surpresa para você. E desliga o telefone.
A mulher fica toda feliz, uma surpresa, se arruma. O que ela faz? Ela vai lá no quarto, pega a sua melhor roupa, ela coloca, e tem um problema com a melhor roupa da mulher. Quando ela coloca a melhor roupa, ela descobre que a melhor roupa não é que ela está, é que está no guarda-roupa. Então ela vai e troca. Ela percebe que tem outra melhor, então ela troca. Às vezes ela troca 4, 5 vezes para chegar a melhor roupa, porque ele ligou. Ela está feliz, o coração está batendo forte, os olhos estão brilhando. Ele tem uma surpresa, que maravilha. Ela fica ansiosa, esperando. Ela se prepara, irmãos. Ela gasta um tempo que o homem não gasta, que é a maquiagem. Então ela vai para a maquiagem, ela passa, leva tempo, às vezes faz uma maquiagem especial. Tem maquiagem que leva tempo, né? Mesmo que seja um pouco mais básica, vai levar um tempo. Ela passa pó. Tem umas que passa tanto pó que chama a atenção de traficante. Aí, mas ela gosta. Ela manda o batom no beiço assim, que o bichinho chega em torta de lado. Às vezes coloca meio batom inteiro só na parte de baixo, no lábio inferior, o outro vai no lábio superior. Ela está toda, ela vai no guarda-roupa, pega o sapato, o salto, a agulha, ela nem consegue andar com ele, mas ela se sente poderosa. É surpresa do meu marido. Ela fica toda bonita, ela pega o melhor perfume, ela se ajeita, arruma o cabelo. Aí quando dá, olha a expectativa, chega às 7h30 o marido, ô amor, ela, oi, onde nós vamos? Você não sabe da surpresa que eu tenho para você. Que foi? Sabe o meu amigo, o Domingão? Ele inaugurou um dog. Olha, é dog do Domingão. Ainda ele leva um pouco de humor, e hoje é quinta, nós vamos no dog do Domingão na quinta. Que delícia! Você ficaria feliz? Tudo bem comer um dog, para quem gosta, mas falasse logo, amor, olha, hoje nós vamos lá no Domingão comer um dog. Não faz essa expectativa toda, achando que de repente ia num lugar tão especial, e vai no dog do Domingão, e nem domingo era. É importante cuidar. É importante alimentar o sentimento. Para quê? Para que a dupla aliança que foi feita diante de uma autoridade eclesiástica, seja o pastor, seja o padre, vocês fizeram uma aliança um com o outro. E aí nessa aliança, por que dupla aliança? Não é porque um fez aliança com o outro, é porque você se aliançou com a sua esposa e também é feita uma aliança com Deus. Quando nós casamos, é feita uma aliança um com o outro e uma aliança com Deus. A gente promete ser fiel. E a visão do casamento é até quando? Qual que é o projeto de um casamento? Ele deve durar, amor, eu te amo para sempre. Não ama não. Para sempre não dá. Tem a eternidade, lá não vai ter casamento. A Bíblia diz que os homens casam e se dão em casamento, mas chegará um tempo que seremos como anjos. A promessa que você faz é para ser fiel aqui na terra. Até quando? Esse é o projeto principal, até que a morte nos separe. Conta-se uma história de um homem que casou e ele morreu e foi para o céu. Depois de uns 2 anos, a esposa dele faleceu e foi para o céu, encontrou ele lá, chegou toda feliz. Olha, meu amor, você está aqui. Eu falei, não vem não, era só até que a morte nos separe. A promessa é feita aqui. Esse é o projeto, isso deve ser. Só que não podemos nos esquecer que é uma aliança e temos 2 lados. Esse é o projeto ideal, mas essa aliança, ela pode ser quebrada? Acontece de se quebrar a aliança? Acontece. Existem várias razões. Mesmo que sejam razões simples. Por exemplo, você está na sua casa, seu marido chega a ter algumas questões, alguns problemas, e ele chega e fala para você o seguinte, ou às vezes nem fala. Ele simplesmente vai embora. A aliança foi quebrada. Ele foi embora, ele partiu. Não tem como você pegar um revólver e falar, não, você casou comigo, você fica. Então você é obrigado a ficar. Ah, é verdade, eu casei. Não.
um crime quebra aliança? Quebra. Qual crime? Seja ele qual for. As pessoas hoje, às vezes, olham para a Bíblia e entendem algumas questões de forma equivocada e fazem julgamentos mediante a sua própria vida. Porque uma vez que eu julgo você, qual é o parâmetro que eu uso para te julgar? A minha vida. Para eu julgar você, eu tenho que ver o que eu vivo, o que eu conheço, o que eu entendo, o que eu acho, o que é, e aí eu faço um julgamento, embora eu não fui chamado para julgar. Então, a aliança é quebrada. Esses dias eu atendo muitas pessoas, principalmente pastores, pastoras, em vários lugares aí do Brasil afora. As pessoas acessam o nosso canal, entram em contato. E esses dias eu ouvi uma história de uma mulher que chegou na igreja para o pastor e ela estava sofrendo. Por quê? Porque o marido agredia, batia nela e os dois eram da igreja. E ela foi conversar com o pastor. O que estava acontecendo ali? Um crime. Tem a lei Maria da Penha. Eu só não entendo porque não fizeram a lei Chico da Penha. Mas a Maria da Penha tem. E o pastor falou para essa irmã assim: é claro que a fé é de cada um. Eu vou aconselhar, eu vou orientar. E eu vou dizer: minha irmã, o que está acontecendo é um crime. Chama o seu marido, vamos conversar, deixa eu ver o que eu posso ajudar vocês. Mas se ele não quiser ajuda e isso acontecer novamente, ou estiver acontecendo, ou aconteceu, você tem todo o direito de se posicionar. Pastor, que coisa feia, imagina um crente indo na polícia. Tá. O pastor falou assim: você casou, e casou até que a morte separe. Casou, você se divorciar, vai direto para o inferno. Se quer divórcio, a oração do divórcio é: vem cá, mata ele, Senhor, e aquela coisa toda, que algumas pessoas acabam apregoando por aí. Depois de uns 2 meses, o pastor insistindo e brigando e falando que ela casou, tem que estar casada, deu alguns aconselhamentos, o rapaz matou a esposa. Ela morreu. Foi buscar ajuda na igreja, foi buscar ajuda no pastor e ela morreu. É um crime. Quebrou-se a aliança, quebra-se a aliança. Mas às vezes as pessoas, por um entendimento errado, acabam deixando que tragédias aconteçam. Nós temos que tomar muito cuidado. O que acontece também é que as pessoas casam e elas acham que casa é o ensinamento do mundo. Não deu certo, separa. Não deu certo, é só separar. Aí casa de novo. Mas às vezes a pessoa casa, não deu certo, ela separa e casa de novo. E provavelmente não vai dar certo, porque os problemas vão existir da mesma forma. Se não houver uma questão maior, como por exemplo, algum problema que realmente impeça aquele casamento. Existem casos e mais casos, e só Deus pode julgar com equidade. O casamento tem que ser olhado com muito cuidado. E o problema maior é que às vezes nós não estamos preparados para o casamento. E daqui a pouco eu vou falar quando entrar na parte dos solteiros. E casamento, e as pessoas de fora julgam muito. E às vezes, por exemplo, as pessoas julgam casamento. O que a gente entende por casamento oficial? É você arrumar os documentos, dar uma entrada no cartório, né? Autorização do juiz, RG, CPF, arruma tudo, vai lá, se coloca um papel, se escreve. Essa é a lei do país e nós precisamos obedecer. Uma vez alguém disse: pastor, queria que o senhor fizesse o meu casamento. Falei: amém. A gente faz já o religioso, o efeito civil. A pessoa vai, não precisa nem no cartório para aquela parte da manhã, gastar roupa no cartório, tirar foto, e padrinho, vai se quiser. Casamento que eu faço nos últimos 10 anos, dificilmente alguém vai no cartório para casar lá. Ela vai no cartório para dar entrada. E eu recebo uma habilitação que é expedida pelo oficial. E eu preparo a documentação e faço o casamento, a parte do cartório, na festa, na igreja. E depois a pessoa vai lá no cartório retirar a sua certidão de casamento. Então essa pessoa está casada. Uma vez alguém me disse assim: pastor, eu queria casar, mas eu já ajeitei tudo, está tudo certo, só que vai atrasar os papéis. Então vamos fazer assim: o senhor vai fazer meu casamento no sábado, aí no máximo uns 15 dias vai estar pronto os papéis. Eu falei: não
tem casamento. O religioso é a bênção de Deus no casamento, que no caso é um contrato civil que é feito. Se não tem contrato, não tem casamento. Então não tem como abençoar um casamento se não tem um contrato, de forma clara, falando. É claro que as pessoas, quando estão juntas há um bom tempo, ela acaba tendo pela lei, como união estável, algumas questões importantes, e ela tem os mesmos direitos como casado, mas precisa regularizar a situação. Pastor, eu estou casado, eu moro junto, mas não sou casado. Regulariza a sua situação. Meu marido não aceita. Ore a Deus e peça a Deus para que abençoe, e vai devagarinho explicando para que ele entenda, para que você possa regularizar a situação. Você só não pode aceitar. Então tudo bem, nunca se preocupa em corrigir essa questão. Mas, e na igreja primitiva, tinha cartório, tinha RG, CPF, tinha esse papel, as pessoas faziam esse contrato. Como que era o casamento na época? As pessoas se apaixonavam, gostavam uma da outra, ou por outras razões se juntavam, e elas faziam uma festa, e o casamento se dava na conjunção dos corpos. Ou seja, quando eles tinham consentimento dos pais, eles então tinham a junção dos corpos, a relação sexual propriamente dita, eles estavam casados. No meu entender, algumas pessoas podem não aceitar ou entender assim, mas no meu entender, a pessoa teve uma relação sexual fora do casamento, ela constituiu um casamento. E tem pessoas que antes de ter o seu casamento tiveram 3, 4, e aí critica se de repente, sem entender, alguém que teve, por exemplo, um segundo casamento. Eu não aceito, teve 4, teve 5. Não, pastor, eu não entendo assim. Bom, nós temos a Bíblia e os ensinamentos que é colocado, e nós precisamos entender todo o texto e contexto para ter uma compreensão maior, e nós não temos tempo para isso. Mas imagina a sua filha com 19 anos, ela casou, o rapaz é legal, é uma bênção, mas de repente, 1 ano de casado, você descobre que ele mexe com drogas, que ele agride, que ele bate nela, ou seja, ele quebrou a aliança do casamento. Você vai deixar a sua filha casada com esse marginal? Não. Então ela separa, casou com 19, separou com 20. Agora, imagina, quando é filho dos outros, não pode casar de novo não, o seu. Agora, minha filha, vem cá, você está condenada, você tem 20 anos, você não vai casar nunca mais, enquanto o caboclo lá não morrer. Aí você fala para a filha assim, ainda bem que ele é bandido, deve morrer logo. Bom, casamento é algo importante, é algo muito sério. Então nós precisamos tratar com bastante cuidado, com bastante carinho. É interessante que quando nós temos Deus como essa terceira dobra, se torna mais forte. E eu acho engraçado que Salomão, que é um homem muito inteligente e sábio, ele falou desse conselho e tantos outros conselhos. Mas é interessante a gente olhar e ver que Salomão, ele falou assim, uma vez: eu conheço o caminho das aves dos céus, eu conheço o caminho das cobras das penhas, penhas são pedras, eu conheço o caminho dos navios no mar, mas relacionamento homem e mulher eu não entendo muito bem, porque é uma situação difícil, é complicado. O casamento é uma bênção, mas as pessoas precisam estar preparadas para casar. Por quê? Porque vai ser diferente, é uma vida diferente. Tem pessoas que casam e separam porque o marido ele mija fora do vaso. A mulher fala 3 vezes, não aceita, eu não vou ficar casada com esse porco. Às vezes ele quer separar. Irmãos, parece brincadeira, mas um dia eu atendi um casal e eles estavam brigando muito e falando em separação, e a briga era mais ou menos nessa questão de: pastor, eu não aguento mais. O que está acontecendo, irmão? Eu vou lá, pastor, sabe a pasta de dentes? Eu vou lá, ajeito, eu aperto direitinho para ficar tudo empurradinho lá para cima, mas você chega para já pasta, ele aperta no meio da pasta, em cima. Quando eu pego, tem que ajeitar, eu não aguento mais, vou ajeitar a pasta de dente.
separar, porque um dos problemas era tudo nessa linha, era a pasta de dentes. Vai ter dificuldade, mesmo os dois sendo uma bênção. Casamento tem o seu direito, tem os seus deveres, mas são duas pessoas que agora têm que ir em comum acordo caminharem juntas. É preciso ceder, é preciso deixar de ter brigas ou ter razão, é preciso caminhar, mas para caminhar, irmãos, tem que ter duas pernas. E o casamento não é diferente, tem duas pernas que levam ao caminhar, é confiança e respeito. Se não tem confiança, perde-se o respeito, e se não tem confiança nem respeito, esse casamento vai se perder logo. As pessoas, quando perdem o respeito, o que acontece nas brigas? Se alguém chegar aqui e falar, pastor, eu sou casado há 20 anos, graças a Deus, nunca briguei. Eita, isso aqui acabou que mentiroso. Eu nunca fiquei irado, nunca fiquei nervoso, nunca falei nada que magoasse a minha esposa. Às vezes você fala sabendo que magoa, porque você queria magoar, ou vice-versa, o esposo, às vezes você nem percebeu que magoou, mas faz parte do relacionamento, é uma construção, não vem pronto, tem que se construir, e leva tempo, dedicação, e as pessoas precisam ceder. O que acontece nas brigas de casais, irmãos, é assim: eles começam a brigar, seja qual for a questão, às vezes séria, às vezes importante e às vezes boa, mas o resultado é basicamente o mesmo. Aí vem a ira, e o que diz a Bíblia? Irai-vos e não pequei. Irar, você pode ficar irado, nervoso, você pode ficar nervoso, mas não peca. Mas o que a gente faz quando está irado e nervoso? A gente peca com gosto. Como dizem algumas pessoas, pega com força. Por quê? Porque perdeu-se o respeito. Tem uma discussão, tem uma briga, é igual uma briga. Imagina uma briga na rua. Não sei se você já brigou na escola. Aí o menino queria bater em você, chegou na saída, pegou você, aí ele juntou e jogou você no chão. Aí você levanta e fala assim: pode bater não, você quer descontar. Aí ele deu um tapa na cara. Aí você levantou e quis dar outro mais forte. Aí você quis ser mais rápido, porque você quer destruir o inimigo, quer acabar com o inimigo. Aí eu xingo. E dentro do casamento as pessoas se tornam inimigas. Um dos maiores problemas são as palavras de maldição e palavras que ferem, que machucam muito. E essas palavras são proferidas porque tem uma briga e eu preciso ganhar a briga. A esposa fala uma coisa que o marido não gostou. Aí o que ele pensa? Ele sabe que a esposa não suporta que fala da família dela. Pois é ali que ele vai, o seu pai, você é igual sua mãe, você é igualzinho aquela família lá. Porque ele sabe que vai ferir, que vai machucar. E ele fala um monte de coisa e depois ele esquece. Só que a mulher esquece. Às vezes numa discussão, irmão, às vezes essa semana você teve uma discussão com a sua esposa e ela falou coisa que você fez em 1912. Ela guarda tudo. Ela coloca assim, ó, não esquece nada. Lá no Enem, às vezes ela nem lembra da resposta, mas o que você fala para ela, ela lembra tudo. Se cair sobre vocês no Enem, ela tira nota máxima. Então é importante entender que o casamento é uma construção. E Salomão tão sábio, eu acho tão interessante, eu acho Deus tão magnífico, eu acho Deus tão maravilhoso, que ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Um dos maiores conselhos para uma vida feliz no casamento, ele deu através de um homem que não era casado, o apóstolo Paulo. Paulo, ele fala sobre o casamento e ele ainda diz: grande é esse mistério, e é um mistério mesmo. E ele diz assim: mas, em outras palavras, o relacionamento marido e mulher é igual ao relacionamento igreja e Cristo. Quem é a igreja aqui? Diga bem. Amém. Você é a igreja de Cristo, certo? Amém. A igreja é a noiva, correto? Amém. E Cristo é o quê? Vai ter casamento? Vai. Quando vai ser o casamento? As bodas do Cordeiro. É o casamento. Agora eu te pergunto, você como igreja, lembra da paixão, a pessoa perfeita? Existe esposa perfeita? Tem umas esposas que estão em dúvida: será que eu sou ou será que eu não sou? Vou perguntar para as esposas
esposa? Você é perfeita? Não. Existe marido perfeito? Não responda, esposa, deixa que ele responda. Marido, você é perfeito? Não. Agora vamos deixar o casamento de lado. Igreja, como igreja, você é perfeito? Não. Mas se você não é perfeito, como você vai casar com Cristo? Como que você vai casar com Cristo? O que sustenta esse relacionamento entre a igreja e Cristo? Aquela palavrinha maravilhosa se chama graça, favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele me ama. Relacionamento, irmãos, não é por merecimento. Você ama. Ah, você tem que merecer. Tem esposa que põe o marido no gancho, fala, não, você tem que merecer. Ela barganha com o marido e acha que é merecimento. Para ter um bom diálogo, o marido fala para a esposa, ó, nas férias nós vamos passar em tal lugar, mas você tem que merecer, senão não vai não. É graça, a graça é favor imerecido. E o casamento tem que ser cuidado com carinho, mas o que acontece? É que as pessoas, muitas vezes, elas entendem errado até a terceira dobra. Tem gente que acha que a terceira dobra é o sogro, é a sogra, é o pai, é a mãe. Deixará o homem pai e mãe. Tem gente que não dá certo no casamento porque não deixa o pai e a mãe. Quando conversa sobre o casamento, quem que tem mais influência ali? O pai e a mãe. Minha mãe falou, meu pai falou, minha mãe disse, meu pai disse. Quando mora junto, porque quando a pessoa casa, irmãos, é importante se preparar para não morar junto. Ah, pastor, mas não tem problema. A minha sogra é um amor. Você está atrapalhando ela. E ela vai atrapalhar você. Não tem como. Ah, pastor, então minha sogra é ruim, eu não sabia. Não, não estou falando isso, ela é bênção. Ela te deu o maior presente, que é a sua esposa. É dádiva de Deus para você. Agora, se você e sua esposa tem dificuldade de discórdia, que é normal de algumas coisas, se entra o sogro, a sogra, o cunhado, é mais discordância ainda. Então tem que se tomar os devidos cuidados. E a igreja não é perfeita, mas Cristo ama a igreja. Casamento é uma bênção. Porém, deixa eu falar um pouco agora com solteiro. Olha aqui para mim, você que é solteiro. Pastor, estou ficando para titia. Que não é uma coisa ruim. Ser tio é bom. Pastor, mas eu estou aí orando e está difícil os varões. Irmãos, eu fui pregar numa igreja aqui perto e foi comigo algumas irmãs da igreja. E eu brincando disse assim, olha, tá a irmã fulano de tal lá atrás. Se tiver algum irmão aqui, né? A irmã está solteira, está procurando aí um Isaac, procurando alguém. Aí seus irmãos, já tá aí, apresentei, irmão. Quando acabou o culto, várias irmãs da igreja que me conheciam, que eram amigas, da época que eu era de lá, não vou falar que é Pereira Barreto não. Aí, elas chegaram e falaram assim, mas pastor Cine, que é isso que você está fazendo? Eu falei, o quê, irmão? Nem sabia, achei que tinha feito alguma coisa errada, né? A gente está aqui na maior luta, você veio trazer rapaz lá de Ilha Solteira, você traz concorrente com a gente. Eu falei, olha que eu não tinha pensado nisso. Aí o que acontece? As pessoas que são solteiras, elas querem casar. Aí eu quero casar, 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 eu quero, faz até de mim, quero casar, eu quero casar. E nesse quero casar, vem uma correria atrás do casamento, e o casamento é o seu foco. Dá a impressão que quando casar vai resolver tudo, quando casar vai ser feliz, quando casar vai encontrar alguém, não vai encontrar um príncipe encantado para me fazer feliz, e quando casar, e aí é o problema. Ah, pastor, está escrito na Bíblia que quando encontra o homem que encontra uma esposa, encontra a felicidade, encontra a bênção. Não, a minha não está não. Eu separei aqui para ler. Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, descobre algo excelente. Recebeu uma bênção especial do Senhor. Você não recebeu a bênção, você recebeu uma bênção. A tua esposa, o teu marido é uma bênção de Deus na sua vida. Mas tem muitas coisas importantes também que são grandes bênçãos na sua vida. Lembra quando você casou, ficou emocionado, né?
estou feliz, estou com raiva, sei lá, aconteceu na hora. Mas você teve muita. O dia que você aceitou Jesus, olha que alegria. Tem gente que compara até e acha que o dia que aceitou Jesus foi o dia até mais feliz do que o seu casamento. E o dia que nasceu o seu primeiro. O seu bebê, quando a Laura nasceu. Quando nasceu a Giovana. Quando nasceu a Ana Maria. Talvez a emoção foi até maior. Então, são bênçãos. Mas tem gente que acha que para ser feliz tem que casar. Para ser feliz tem que casar. Aí casa e é infeliz. Porque para casar, primeiro conselho, você tem que ser apaixonado. Pastor, eu não achei com a boca ainda, eu me apaixono. Não, apaixone-se por você mesmo. Pare de achar que você não é merecedor ou merecedora. Para de achar que tem dias que você se acha linda, mas tem que se acha feio. Para de achar que o seu corpo não atende um padrão. Quem colocou esse padrão? Para de achar que você tem que ser parecida com fulano que arrumou alguém, casou, tem facilidade. Para de se comparar com os outros. Uma das maiores frustrações da vida é a comparação. Quando você, em qualquer área, comparar com o outro, você vai ter problema. Compare você com quem você era, não com os outros. Porque quem você era, hoje você pode ser melhor. Mas não se preocupe com os outros, seja o seu melhor. Você é. Presta atenção. O que a gente precisa para ser curado? Uma das bases principal. Vou dar uma dica. Começa com fé e termina com fé. O que para ser curado você precisa de? Fé. Para ser salvo precisa de? Fé. Para receber o batismo do Espírito Santo precisa de? Fé. Para ir para o céu precisa de? Fé. E para ter bênção na vida sentimental precisa de? Fé. Isso, fé. Mas as pessoas às vezes não têm fé. Não acreditam. Ela acredita em tudo, mas nessa área ela não tem fé, ela não consegue esperar, ela não consegue olhar para Deus, não consegue crer, ela começa a querer resolver. E sabe o que se escuta mais, se escuta muito, principalmente das mulheres nas igrejas que estão solteiras, pastor, está faltando um homem nessa igreja, eu vou buscar lá fora. Tem gente que fica aí procurando, perde o seu compromisso com Deus. Tem gente que fica de igreja em igreja procurando varão ou varoa, porque não tem fé suficiente para crer em Deus. Porque se você quer casar, Deus vai abençoar no momento certo, vai esperar, vai preparar a pessoa certa, vai dar certo. Creia, o seu milagre vai chegar. Tem que ter fé. Mas para isso você tem que estar bem com você mesmo. Se você não gosta de você, se você não gosta de você, quem é que vai gostar? Então comece se apaixonando por você, gostando de você, cuidando cada vez melhor de você. Você é bênção de Deus. Sem contar que você, minha irmã, quem que é solteira ali? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu vou virar daqui, se eu não falar bobagem. Levanta a mão. Só vi gente linda aqui. E os homens solteiros? Levanta a mão. Eu sou solteiro. Cadê eles? Olha, tá? Eles estão com dificuldade de aparecer aqui. Mas, meu irmão, você é lindo. Você tem Deus no coração. A alegria do coração embeleza o rosto. Fica tranquilo. Deus tem olhado para você. Calma. Fica sossegado. Não se preocupa. Deus vai abençoar. Mas sabe o que acontece? Algumas pessoas querem tanto casar que o projeto de vida dela é casar. Aí de repente arruma alguém e casa. Casou? Eita, mas e agora? Ela não planejou depois, ela planejou até casar. A vida fica meio sentida, ela não sabe o que fazer, não sabe mais para onde ir. Por quê? Porque está meio perdida. Então calma, confie em Deus. Não faça como as pessoas que tem gente que usa versículo bíblico. Uma vez uma menina falou para mim: pastor, eu estou igual aquela. Para ser sincero, eu não lembro da passagem, senão eu ia citar para você. Que Jesus falou. Aí ela falou assim: eu estou igual a Jesus. Ele falou de filho, ele falou de alma. A pessoa já levou para o relacionamento. Aqueles que vierem a mim, de maneira alguma lançarei fora. É falando de alma, meu irmão.
Meu irmão, cuidado, tem uns que tem que lançar. Ah, pastor, eu queria casar com um varão, um obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não tem aqui na igreja. Ore ao Senhor da seara que envia obreiro para a sua seara. Vamos ganhar almas. Ganhar almas. Quem sabe nas almas que você vai ganhar esse ano não vai estar o seu prometido. Eu acho que está faltando ganhar mais almas. Quem está namorando ou está noivo? Rapidinho. Quem está namorando ou está noivo? Primeira coisa, está namorando? O namoro do cristão é sério. Existe projeto. Você tem projeto, né? Não é esqueminha não, é projeto. É porque tem gente que namora, tem esqueminha. Tipo assim, estou namorando a fulana aqui, mas tem um esqueminha ajeitado. Se não der certo aqui, tem aquela ali. E tem uns caras de pau que chegam para a moça e falam assim: olha, eu olhei para você, eu me apaixonei por você. Aí eu falei com Deus e orei, porque eu não faço nada sem oração. Aí Deus confirmou. Quando você orou? Eu orei hoje cedo. Cada vez que Deus responde rápido, ia ser até mais, porque você vai com 10. Então, aí Deus respondeu que você é a mulher da minha vida. Aí ele canta: agora é para casar, agora é para casar. Encontrei o amor da minha vida. Você pode acreditar, você pode. A boca me acredita. Claro, isso é de Deus. Mas é só um esqueminha. Aí depois ela descobre que naquela semana ele tinha falado a mesma coisa com as 3. Diz a Bíblia: foge dele, povo meu. Então cuidado. Mas está namorando, o namoro é sério, tá? Namorar é conhecer. Namorar não quer dizer que você namora, você vai casar, mas é conhecer. Mas o projeto do namoro do cristão é sério, é porque ele vai estar pensando em casamento. Mas eu vou contar uma coisa para vocês que eu não deveria contar, mas eu vou contar. E aí quem quer falar comigo depois sobre isso? Vou contar e você ouve, depois esquece. Eu era da igreja, jovem na igreja, eu não era bonito, hoje eu já sou, mas naquela época eu não era. Quem acha eu feio, levanta a mão, cuidado, vai cair os dedos. Aí, ninguém levanta. Mas eu era na igreja, eu trabalhava em tudo, então eu destacava, e as meninas queriam namorar com o servo de Deus, eu sempre fui muito comprometido. Então, tinha muitas meninas da igreja na época, diz a minha filha Lorena, Gabriel, que era por falta de opção e tal, mas não era. Eu era abençoado. Mas o que eu ia te contar? Quantas vezes eu cheguei para a menina e falei assim: filha, eu tenho 17 anos, tenho 18 anos, eu não tenho. Você pode achar até que eu era meio bobo, né? Você, eu não penso em casar, não tenho condições para ir, vamos namorar para passar tempo. Vou te contar o que aconteceu, que me deixou bem bravo uma vez. 2 meninas que se diziam apaixonadas por mim se juntaram, fizeram aliança, 2 dobras. Aí o inimigo entrou no meio, nem dobra. E saíram comentando: sabe por que o Sidney não namora com a gente? Com ninguém aqui na igreja, não namora com ninguém. Ele é gay. Só pode. Você acredita nisso, irmão? Pois falaram. Eu agarrei com Deus e falei assim: ah, miserável. Fazendo 3 dobras pro inferno, né? Cambada. Mas é importante você saber que não é assim de qualquer jeito. E começou a namorar, então, o tempo já vai passar, eu tenho tempo aqui ainda, mas eu preciso de outras coisas, eu não quero atrasar igual domingo passado. Mas quem está namorando, toma os devidos cuidados. Primeiro, projeto. Tem que pensar no relacionamento sério, porque seu relacionamento já é sério. Ah, vai casar, não sei, pastor, daqui 2 anos, mas tudo bem. Pastor, eu estou namorando. É por isso que eu não gosto, sinceramente, eu não gosto de abençoar namoro de gente com 14 anos, 15 anos. Eu falo: seu pai deixou? Meu pai deixou, sua mãe deixou? Deixou. Eu não sou, quem sou eu para falar: não, vem cá que eu vou amaldiçoar? Eu não posso, eu abençoo. Seus pais deram o aval. Mas eu sempre falo: para que vai namorar com 14 anos? Para passar um tempo.
Porque ninguém tem um projeto de casamento ou de vida com 14 anos. Com 14 anos, eu jogava bola com cueca lá no bairro onde eu morava, na rua. Mas hoje, nossa, já está namorando, pensando em casar. Projeto sério. Senão, não namora passatempo. Irmã, uma dica para você. Você dá paz aí, que namora aqui, amanhã namora outra, depois namora outra. Só você conhece umas 5. Se é sofrer, embarca nessa. Está namorando? Cuidado. Eu aconselho, eu falo para todo jovem que vem pedir para mim abençoar o namoro. Tá, eu vou abençoar, mas vocês são namorados, não são casados. Não tem que agora é um com o outro, esquece, não pode ter mais relacionamento, não pode ter mais amigo na igreja. Tem gente que começa a namorar. Aqui não tem muito isso, porque eu pego no pé, eu cuido, né? E eu falo, as pessoas têm um certo receio, embora às vezes tem. Mas eu me lembro que quando eu era jovem, perdão, palavra errada, eu sou jovem. Quando eu era criança na Barbacena, era comum, as pessoas uma bênção na igreja, trabalhavam com evangelismo, arrumavam um namorado, já não fazia mais nada, já não conversava com ninguém, entrava os dois sentadinhos, ficava do lado, ia embora. Ei, calma, não perca os seus amigos, toma cuidado. Primeira coisa. Segunda, o jovem, biologicamente falando, foi feito por Deus com desejos. E o namoro tem que se tomar alguns cuidados com o tipo de namoro, com o tipo de carícias, com o tipo de intimidade. Tem pessoas que namoram, por isso que é bom, um conselho para você que começa a namorar, não precisa namorar e ver o namorado todo dia, vai enjoar da cara dele. E é perigoso, porque a intimidade vem vindo com o tempo, é uma preparação para o casamento. Imagina uma pessoa que namora e se vê só no final de semana, um dia. No mês, eles tiraram 4 dias para namorar. Mas a pessoa que namora todo dia, na semana já tem quase o dobro disso. Imagine em 6 meses, como é que vai estar essa intimidade, vendo todos os dias. Pastor, eu sou servo de Deus, né? A carne não merda não, que quebrou é o espírito. Vem essa conversa do meu lado. A sua natureza é forte e traiçoeira. Por isso que a Bíblia fala, não deixe lugar ao diabo. Então cuidado. Cuidado com o namoro, cuidado com o tipo de namoro, cuidado com os horários, cuidado com um monte de coisa, para não pôr os carros na frente dos bois. Pastor, meu namorado, ele falou para mim esses dias, achei tão lindo. Ele falou assim, eu queria uma prova de amor sua. Eu falei, o que você quer de prova de amor? Então, já que é prova de amor, eu queria que você provasse que me ama. Eu queria que você fizesse amor comigo. Aí ela, que coisa linda, pastor. Nossa, que coisa linda. Olha, fala para ele assim, eu vou te dar uma prova muito maior. Eu te amo tanto que eu vou te dar a prova maior. E a prova maior é que eu vou me guardar e esperar o nosso casamento. Vou esperar por você. Isso sim é lindo. Isso sim é lindo. Relacionamento, irmãos, sexual fora do casamento é problema, não é da vontade de Deus. Está namorando, está se conhecendo, e as pessoas acham que quem está com um ano de namoro vai casar, vai dar tudo certo, daqui a pouco tem alguns problemas, daqui a pouco a moça está grávida, e aí o rapaz daqui a pouco está namorando, tudo bem bom, porque ele não fica grávido. Já viu homem grávido? Parece que a gente está às vezes, mas então tenha sabedoria, toma cuidado, tá bom? Desculpe se eu falei alguma coisa que não foi da maneira que você queria ouvir, mas eu quero ungir os casais, para que Deus te dê sabedoria. Sabe, meu irmão, você que é casado, invista no seu relacionamento, no seu esposo, tenha tempo para vocês. Vocês têm filho, eu sei disso, mas às vezes tem um tempo para vocês, só vocês. Leve a família para sair junto, mas se você puder, tem que de vez em quando ir junto, só você e sua esposa, para conversar até mesmo sobre família.
Não, tudo bem se ela gosta de hot dog, mas não precisa ser só no dogão, tem um lugar melhor. Hoje, no final do culto, que tal você convidar ela para sair, para jantar? Quer convidar agora? Eu espero. Tá, daqui a pouco você convida. Mas não deixe de se preocupar com isso, com os pequenos detalhes. O homem, ele é muito motivado pela visão. O homem, o que ele vê já está bom. O homem é preparado por uma relação, por uma visão. Mulher precisa de carinho, palavras de carinho. Irmãos, por que você acha, ou irmãos, por que você acha, aí no mundo mesmo, tá? Naqueles shows, pensa num cantor legal que canta música romântica, aí a mulherada vai, aquele delírio. Você vê homem no show, Juliano Camargo, Luciano Neto, o amor, e o cara lá. Você vê isso? Não. Porque homem não é pelo palavrinha no ouvido. Não que seja ruim, mas não é o que move ele. Qualquer dia nós vamos falar sobre a diferença do homem e da mulher. Amém?